passagens bíblicas hoje que nos mostram os resultados dos toques de Jesus na nossa vida. Quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim: E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram para tocá-lo. Ele tomou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos e impondo as suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disso, ele colocou novamente as suas mãos sobre os seus olhos, e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado, e viu cada homem claramente. Queridos, essa passagem ela é muito conhecida, ela é amplamente pregada, mas eu quero enfocar aqui uma revelação um pouco diferente. Na verdade, eu quero começar dizendo aqui que logo no início, no versículo 23, a primeira coisa que ele fez foi tomar o cego pela mão e levá-lo para fora da aldeia. Isso traz para nós direção. Quando Jesus nos toma pela mão e nos leva a algum lugar, isso aqui quer dizer que ele dá direção para a nossa vida. Ele nos dá uma direção a seguir. E quando ele foi fazer a cura no cego, é interessante que Jesus curou muitos cegos, muitos coxos, ele expulsou demônio de muita gente, e bastava uma palavra de Jesus, às vezes até distante, como ele fez com a filha de Jairo, lá longe, já está curado. Ele não precisava sequer tocar. Mas nesse homem, além de tocar, ele tocou 2 vezes. A primeira vez que ele tocou e perguntou para o homem disse assim: eu estou vendo, mas eu estou vendo homens como árvores. Eu quero aqui pegar um detalhe dessa fala do cego. O que é ver homens como árvores? Existem muitas lições que nós podemos tirar desse texto, mas ver homens como árvores, dentre outras coisas, é ver homens, ver pessoas como coisas, e não como gente, não como pessoas. Nesse primeiro toque de Jesus, não quer dizer que Jesus, aquele dia, ele estava sem poder. Aquele dia ele não tinha orado, não tinha jejuado e não pôde curar o homem no primeiro toque. Isso foi feito com um propósito, porque tudo que Jesus fez foi feito com um propósito. Quando o homem diz que enxerga os homens como árvores, ou seja, como coisas, o que diz a nós, o que diz a mim e o que diz a você? Quando nós recebemos o primeiro toque de Jesus, lá atrás, quando nós tivemos um encontro com Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a maioria de nós foi criada na religião, na igreja, onde o mais importante era o relacionamento com a igreja. Então você tinha que ir na igreja, você tinha que orar, você tinha que ler a Bíblia, você tinha que dar o dízimo. Então eram regras, eram normas que te levavam supostamente a ter um relacionamento com Deus. Nada disso é errado. É fundamental você ter um relacionamento com Deus. Mas a própria cruz, o formato da cruz é assim, você tem um relacionamento com Deus e com as pessoas também. E quando você olha para esse texto, você pode lembrar que quando Jesus te deu o primeiro toque, você então começou a se preocupar com o seu relacionamento com Deus. Você orava por você, você ia na igreja buscar alguma coisa para você, você fazia tudo em relação ao relacionamento seu com Deus, mas esquecia das pessoas. Você não pode ver as pessoas como árvores. Árvores são coisas, pessoas são nossos próximos, são criaturas feitas pelas mãos de Deus. E quando você recebe então o segundo toque,
quando você realmente tem uma experiência com Deus e você entende o que é o Evangelho, quando a sua mente é transformada, quando o teu espírito é renovado, você entende o porquê que você recebeu o primeiro toque. Então, quando você recebe o segundo toque, você passa a ver as pessoas não como árvores, mas como gente. Você passa a ver as pessoas como alguém igual a você, que tem as mesmas necessidades de você, que tem os mesmos anseios que você, que tem as mesmas aspirações que você. Quando você olha para o seu próximo e enxerga ele como você mesmo, como se você estivesse olhando no espelho, então você começa a ter uma atitude em relação a ele, completamente diferente de que quando você olhava somente para Deus. Você tem que olhar para Deus, mas você tem que olhar para as pessoas. Nosso mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu não enxergo o meu próximo como uma pessoa, eu não consigo amá-lo como a mim mesmo. Eu não posso amar uma árvore como eu me amo. Eu não posso amar qualquer objeto como eu me amo. Se eu não passar a ver as pessoas como gente, se eu não passar a ver as pessoas como uma vida que precisa de Deus, eu não conseguirei ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. O tratamento, ele tem que ser não como árvores, mas como pessoas. E é interessante que em outras passagens bíblicas, Jesus também tocou 2 vezes uma pessoa. Todos nós já conhecemos a história de Elias, o profeta. Elias tinha acabado de fazer um milagre. Então Jezabel começou a persegui-lo e ele fugiu. E Elias, ele era um profeta de Deus, ele conhecia Deus profundamente. Mas chegou um momento que ele desanimou, que ele se viu totalmente desanimado, se viu em depressão e pediu a morte. Ele pediu para Deus matá-lo, porque ele não aguentava mais. Quantos de nós já chegamos no momento da vida que nós entramos em depressão, que nós temos desânimo na nossa vida, que nós temos vontade de desistir, de não fazer mais nada, de entregar os pontos? Não sei se você sabe, mas nos últimos 5 anos, o índice de suicídio mais do que triplicou em relação à década passada. Isso tudo é fruto da depressão, do desânimo, da desesperança, da falta de esperança em alguma coisa, da falta de esperança em Deus e, finalmente, da falta de conhecimento de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre os toques de Jesus em Elias, mas Jesus tocou Elias? Jesus não nasceu depois? Vamos ver na palavra de Deus. Quero que você abra comigo em 1 Reis, no primeiro livro de Reis. Só lembrando, falo sempre na igreja, é 1 Reis ou 1 Reis? É 1 Reis, porque é o primeiro livro dos reis. 1 Coríntios, porque é carta aos Coríntios, então é 1 Reis. O que isso vai mudar na sua vida espiritual? Nada. É só para você saber mesmo, que é 1 Reis e não 1 Reis. No capítulo 19, no verso 4, diz assim: Ele, porém, seguiu, Elias, viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, que em outras traduções é um zimbro, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: Basta, agora, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe. Queridos, toda vez que a palavra fala o anjo do Senhor, a palavra nos remete a Jesus. Então aqui,
o próprio Jesus tocou Elias 2 vezes. E a gente vê aqui no texto que o primeiro toque que ele deu em Elias era para ele acordar e comer. Comer o quê? Comer um pão assado na hora. O próprio Jesus fez o alimento para alimentar Elias. O próprio Jesus deu a água para Elias. Interessante que em João 6, Jesus diz que ele é o pão da vida. E em João 4, ele diz que ele é a água da vida. Então Jesus deu um pouco de si para alimentar, para matar a sede de Elias. E permitiu que ele descansasse mais um pouco. Então veio o segundo toque. E no segundo toque, ele disse novamente: levanta-se e coma, porque a jornada vai ser grande. Olha que bênção, queridos. Jesus, ele é um Deus sempre da segunda chance. Ele deu a segunda chance para aquele cego ser sincero e dizer: estou enxergando ou não? Ele deu a segunda chance para Elias levantar e ir, seguir caminho. Elias estava indo para onde? Elias estava indo ter um encontro com Deus no monte do Senhor. Mas antes de chegar no meio do caminho, na jornada, ele se desanimou. Ele entrou em depressão e ele quis desistir. Quantas vezes nós estamos seguindo o caminho que Deus nos deu? Quantas vezes nós estamos indo ao encontro daquilo que Deus tem para nós? Mas as situações da vida, as perseguições da vida nos tiram o ânimo, nos tiram a esperança. E mesmo sabendo que estamos indo encontrar a Jesus, nós desanimamos. Nós sentamos debaixo de uma árvore e pedimos a morte para nós. Nós não queremos mais. Querido, muitas vezes você e eu passamos por essa situação. Mas eu quero te dizer que quando você estiver debaixo da árvore, querendo morrer, querendo desistir, saiba que Jesus está ali, preparando um pão fresquinho para você, preparando um jarro de água fresquinha para te dar ânimo, para te dar conforto, para te levantar, te dar força para você caminhar. Jesus deu a comida que ele deu na segunda vez, foi suficiente para Elias caminhar 40 dias e 40 noites sem comer mais nada. Esse é o poder que Deus nos dá. Esse é o pão da vida, Jesus. Quando nós comemos desse pão, quando nós tomamos contato com Jesus, nós somos alimentados, nós somos revigorados e nós somos fortalecidos, capazes de caminharmos 40 dias e 40 noites. Interessante que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele também ficou 40 dias e 40 noites. E ele, ao visitar Elias, fez com que Elias caminhasse 40 dias e 40 noites com o pão que o próprio Jesus assou para ele. Queridos, tem uma outra lição que nós temos que tirar disso. Muitas vezes nós estamos nessa situação, mas outras vezes nós temos pessoas ao nosso lado que estão nessa situação. E muitas vezes não basta nós apenas orarmos por essas pessoas. Nós temos que ir lá tocar essas pessoas. Nós temos que ser instrumento nas mãos de Jesus para chegarmos lá e através de nós Jesus tocar essas pessoas uma vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias. Eu não sei se você se lembra, mas na conversão de Paulo, lá em Atos 9, Paulo estava cego. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele caiu por terra e ficou cego 3 dias. Ele estava lá cego e Jesus podia tê-lo curado, não podia? Jesus não podia ter ido lá como fez com o cego, como fez com Elias e tocado as vistas dele para que ele fosse curado. Mas ele usou uma pessoa, ele usou Ananias. Ele disse: Ananias, vai lá, impõe as mãos sobre ele para que ele veja. Queridos, nós temos pessoas que nos cercam, que estão cegas. Pessoas que não conseguem ver, que não conseguem entender, que não conseguem enxergar
tudo aquilo que Deus tem para nós. Essas pessoas estão vendo homens como árvores, ou às vezes não estão vendo nada. E Deus quer nos usar. Deus quer que eu e você sejamos Ananias nas suas mãos, para irmos lá e darmos o toque. O toque que, através do nosso toque, será Jesus tocando a vida dessas pessoas. Nós não podemos ficar como homem cego. Quando Jesus tocou e ele falou que estava vendo as pessoas como árvore, ele já não era nem cego e nem enxergava. Ele era uma coisa ali no meio. Muitos de nós estamos assim. Nós não somos cegos, porque nós já conhecemos a verdade, mas nós não somos libertos, porque ainda a gente não pratica a verdade. Conhecer a verdade e ser liberto pela verdade é nos livrarmos de toda amarra, de toda escama nos olhos, que a religião, que a lei, que o mundo, que as pessoas, que nós mesmos colocamos em nós. E livres disso, libertos disso, nos dispomos nas mãos de Deus para tocar as pessoas, para tocar uma vez, para tocar duas vezes, para abraçar as pessoas, para caminhar com as pessoas, se preciso for, para que Jesus seja manifestado em nós, para que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, possa se manifestar através daquilo que nós deixamos Deus fazer através de nós. Eu quero deixar essa palavra com você nesta noite, que você que está desanimado, receba nesta hora o toque de Jesus na tua vida, em nome de Jesus. Receba o toque de Jesus. Que haja ânimo, que haja fortalecimento, que haja regeneração daquilo que está perdido, que está fraco na sua vida. Receba agora o toque de Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Recebe agora. Eu profetizo sobre a tua vida a mão de Jesus tocando em você. Receba agora o ânimo vindo da parte de Deus. Se você não está desanimado, mas conhece alguém que está desanimado, deixe ser usado por Deus. Vá lá, dá um toque nessa pessoa. Dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de amor, um carinho, um abraço. Esteja junto. Seja o toque de Jesus na vida de alguém. Tem sempre alguém precisando ser tocado por Jesus. Que você se disponha nessa noite a ser esse toque, a ser essa pessoa que vai ser usada por Jesus para tocar uma pessoa, para tocar várias pessoas, as pessoas que Deus colocar na sua frente. Eu creio que Deus tem muito para fazer através de nós, mas nós precisamos nos dispor nas mãos de Deus e permitir que Ele haja em nós e através de nós. Que você sinta o toque e que você seja o toque para aqueles que estão precisando. Amém, queridos?